Sinta o prazer de servir a Deus. Não sirva a Deus por pressão, mas por prazer. Sirva a Deus porque é maravilhoso. É maravilhoso. Vamos continuar porque senão não dá, né? Mas aí nós estamos no terceiro dia, a Grécia. E aí, vamos ler Provérbios, capítulo 16, versículo 32. O primeiro irmão que achar que venha. Aleluia, Jesus, Deus é Pai. Assunto profético é uma coisa maravilhosa. Temos algumas matérias, algumas coisas sobre profecias que eu amo. Já estudei muita profecia. Houve uma época na igreja, alguns irmãos mais antigos, principalmente na década de 80, ouviram muitas pregações sobre profecia. Então eu estudei bastante alguma coisa sobre isso. E é bom, eu gosto de vocês. Muito bom. Mas lá, Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Alguém pode ler para nós? Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Alexandre tomou a cidade, mas não teve domínio próprio. Ele não conseguiu dominar a si mesmo. Melhor é aquele que domina a si mesmo. Melhor é o homem que consegue dominar a sua própria vontade. A Bíblia fala nas epístolas sobre o domínio próprio. Alexandre preocupou em dominar as nações e perdeu o controle sobre si mesmo. E acabou-se o reino da Grécia. Tão falado reino da Grécia. E o que nós temos da Grécia hoje? Qual é a última notícia que nós temos da Grécia? Pegando dinheiro emprestado do FMI, dando calote. Olha o que responde esse poderoso reino, dando calote, não podendo pagar suas próprias dívidas. Olha o que restou hoje. Pega o jornal, na internet você vai ver o que está acontecendo com a Grécia. Mais de milhões e milhões de dinheiro sendo aplicado no governo grego para não se dar um calote universal, o maior calote da história. Gente, foi o maior reino depois da Babilônia. Aquele que sobe cai. Se Deus não quiser manter ele em cima, Deus ele levanta e abaixa. Então, se você é privilegiado, Deus está te levantando, clame ao Senhor, Senhor, me segura para que eu não caia. A Bíblia diz: se você que julga está de pé, cuide de si, para que não caia. Quantas das vezes olhamos para as pessoas, vemos as pessoas caindo, e ficamos totalmente apáticos ao que está acontecendo. Meu irmão, todos nós somos salvos. Então, cuide para que não caia. Como eu disse ontem, eu falo hoje, está funilando. Está funilando. A igreja do Senhor está passando por um funil. Cuide para que você atravesse. Vamos continuar. E o guarda do reino será forte como ferro, da maneira que o ferro esmiuça e enfraquece tudo, como ferro que branda todas as coisas, assim esmiuçará e quebrantará. Daniel, capítulo 2, 4. Haverá um quarto reino, forte. O valor do reino continua diminuindo. E aí surge a quarta monarquia universal. Roma é apresentada como reino de ferro. Por meio de uma política bruta
e antecessores. De forma que, humanamente pensando, o futuro de Roma como reino universal deveria ter sido assegurado mais do que outros reinos precedentes. Roma, envolvido por lutas sociais entre a plebe, o povo comum e os patrícios, os grandes proprietários, revoluções e por fim invasão dos bárbaros, despedaçaram esse reino violento, povo de origem germânica. Roma, o império terrível, sem misericórdia. Roma, que simplesmente sacrificava os homens que se pensavam em contrariar a César. Roma, que se levanta contra o cristianismo e com veemência tenta apagar a voz de Deus do meio das nações. Grande império romano. Se você quer ver um pouco sobre o que aconteceu naquele império dominador, é só ver um pouco a história do cristianismo. Quando Roma dominava, o número de crueldade, o número de maldade. Houve um período que se via mais cruz nas estradas de Roma do que árvore, de tanto cristão que era crucificado, de tantos homens e mulheres que eram crucificados. Caminhava-se pela estrada e havia aquela decoração de crucificados. Império terrível, temente, sem misericórdia, lutando de forma total para aniquilar a palavra de Deus. E Roma lutou simplesmente fisicamente, não, lutou também de maneira teológica, porque Roma simplesmente fecha. Roma disparou. Roma simplesmente fecha a cabeça. Roma simplesmente fecha a Bíblia. Roma simplesmente tranca a Bíblia e lança a ideia. E lança a ideia que tem dominado pessoas até o dia de hoje, a ideia de não consultar a palavra de Deus. Quando a Bíblia diz que o meu povo está errando por falta de conhecimento. Eu lembro muito bem quando eu ainda jovem, na minha meninice, eu via as pessoas, meus avós, falando sobre que não podia ler a Bíblia, porque se lesse a Bíblia ficava doido. Isso era ainda reflexo do domínio romano sobre os homens, que não somente crucificou os cristãos, como tentou apagar o verdadeiro cristianismo da mente das pessoas, colocando uma nova ideologia, um novo pensamento fora do conceito sagrado de Deus. E haverá um quarto reino forte como o ferro, porquanto o ferro esmiuça e quebra tudo. E nós podemos ver no versículo 4, e quando que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido,
Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que bicho ferro misturado com barro de novo. Aí nós vemos um novo projeto de governo. Os pés da estátua, parte ferro, parte barro. Os pés da estátua compostos por 10 dedos, que representa a queda de Roma. E a partir daí não houve mais um reino universal, como o corpo humano em seus extremos. E termina com 10 dedos no pé. Da mesma maneira, no fim do reino romano, tentaram se levantar um novo projeto de governo dominador, que eu estou tentando lembrar a data aqui, não fugiu da cabeça, mas quando lançaram a zona do euro, ou o chamado mercado comum europeu, composto de 10 estados europeus, que eram a Alemanha, a Inglaterra, a França, a Itália, a Áustria, a Bélgica, a Holanda, a Suíça, Portugal, a Espanha,